Bom, agora a gente vai finalmente falar do movimento circular uniforme, tá? Nesse vídeo eu vou falar do tipo de coisa que eu vou querer realmente que vocês saibam entender e mexer, tá? Em contraste aos vídeos em que eu falei dos versores polares ali, eu não preciso que vocês, e não vou demandar de vocês, que saibam muito bem eles, que sabem manipular eles, tá? Aquilo é para vocês entenderem que existe uma matemática conveniente e que expressa o que a gente fala de forma algébrica e precisa, tá? Bom, primeiro vamos lembrar o que a gente sabe sobre o movimento circular em geral, tá? No geral, a gente sabe que o movimento circular ele é caracterizado por uma trajetória circular, de tal modo que a gente tem a posição sempre de um tamanho fixo, chamado R, e radial para fora, certo? O que é esse radial para fora? Só preciso que vocês saibam vagamente, tá? Aqui a gente tem um versor radial para fora, tá? Aqui pequenininho, nessa mesma direção. E a gente tem um versor aqui tangente no sentido anti-horário. Por que o sentido anti-horário? Porque é o sentido crescente do ângulo, certo? O ângulo aqui, se a gente lembrar do ciclo trigonométrico, ele é crescente aqui no sentido anti-horário. Temos aqui o versor R chapéu, o versor θ chapéu, e em preto a gente tem justamente o vetor posição, certo? E o que mais que a gente sabe do movimento circular em geral? Como consequência dessa expressão aqui para posição, a gente tem que a velocidade, tá? Uma consequência matemática, que a velocidade ela vai ser na direção tangente à circunferência. Então, a velocidade vai estar apontando numa direção como essa daqui. Aqui temos o vetor velocidade. Tá? E qual o tamanho dele? Vai ser o produto do raio da circunferência por ômega. Quem que é ômega? Ômega é a velocidade angular. O que define ela? Ora, toda velocidade é uma taxa de variação da posição. Então, a velocidade angular é a taxa de variação da posição angular. No caso, é uma taxa de variação instantânea que vocês podem pensar como uma taxa de variação média. Se vocês lembrarem do movimento em geral, a taxa de variação instantânea coincide sempre com a média quando ela é constante. Se vocês lembrarem, se a gente tiver aqui um gráfico da posição angular, θ, em função do tempo, a gente tem o quê? Se essa velocidade angular for constante, a gente vai ter uma reta, digamos, vamos começar do zero. Ou então não, vamos começar daqui, digamos assim. Certo? Nesse caso, a taxa de variação instantânea dessa função é igual à taxa de variação média. Então, a gente pode, sim, falar que a velocidade angular é essa expressão com a taxa de variação média, deslocamento angular pelo tempo. E se a gente pegar e multiplicar esse deslocamento angular pelo raio, a gente vai ter ninguém menos do que aqui a velocidade linear, que é a taxa com que o objeto percorre esses arcos de circunferência. A gente tem aqui que deslocamento linear aqui, que não é exatamente um deslocamento, é mais a distância percorrida, né? Vocês sabem disso. Então, a distância percorrida, o arco de circunferência percorrido, vai ser o raio multiplicado pelo ângulo. Tudo bem? No caso aqui, eu posso escrever isso, uma vez que eu fixei aqui um zero. Maravilha! Bom, a gente pegou aqui um ângulo crescente, certo? E num vídeo anterior eu provoquei vocês com a seguinte pergunta. O módulo da velocidade, ou seja, a rapidez, é R ômega ou o módulo de R ômega? Bom, o raio é sempre positivo, certo? Esse é Rzão. Agora o ômega pode ser negativo?
se a gente tiver uma função assim, a gente tem um ângulo decrescendo e a velocidade angular é negativa. Sim, é possível. A que corresponde isso? Ora, o ângulo decrescendo é o ângulo vindo no sentido horário. Tá? Então, a gente tem, finalmente, uma distinção entre o movimento circular uniforme, tá? Aqui é o movimento circular uniforme, com velocidade angular positiva ou negativa? Velocidade angular positiva, como que a gente sabe, o ângulo está sempre crescendo. O cara está girando no sentido anti-horário, sentido positivo do ciclo trigonométrico. E daí a gente tem que a velocidade, o vetor velocidade vai ser R ômega, que é um múltiplo positivo do versor angular. Ao passo que, se a gente tiver um movimento circular uniforme, no sentido horário, o ângulo θ é decrescente, certo? Nesse caso, então a gente tem o vetor velocidade ainda igual a R ômega, só que agora R ômega é um múltiplo negativo, então, do versor angular. Estão vendo que o versor angular, lembre que o versor angular está sempre no sentido, aqui ó, anti-horário, certo? Tudo bem? E aqui a velocidade no sentido horário, então é um múltiplo negativo. Todas essas informações estão nessa equação. Vetor velocidade igual a raio vezes velocidade angular vezes versor angular. Tudo bem? Tá? E daí a gente tem, então, do movimento circular uniforme, que essa velocidade angular vai ser constante. Assim como o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta com rapidez constante, aqui o movimento circular uniforme é um movimento que tem trajetória circular com rapidez constante. O vetor velocidade, que está implícito quando a gente fala em a velocidade, é uniforme? É constante? Não. A velocidade não é constante porque o vetor não é constante, ele está sempre mudando de direção, olha só. O módulo dele pode ficar o mesmo, mas seja um giro positivo, digamos, ou um giro negativo, o vetor velocidade está mudando o tempo inteiro. O que está mudando nele? O versor. Embora no movimento circular uniforme a gente tenha a rapidez constante, certo? Mas ainda se a rapidez for constante, a gente tem o quê? Que a taxa de variação instantânea da posição é igual à taxa de variação média. E daí a gente pode medir a velocidade angular pegando um trecho qualquer. Em particular, se a gente pegar o trecho aqui de uma volta inteira, bom, que ângulo que é uma volta inteira? E aqui a gente vai usar sempre radianos. Uma volta inteira é um ângulo de 2π radianos. E aqui a gente tem o tempo que leva para dar uma volta inteira, que eu vou chamar de t. E esse t, esse númerozinho aí, que é o tempo que leva do objeto dar uma volta inteira no movimento circular uniforme dele, é o que a gente chama de período. Tá? O período do movimento circular uniforme é 2π sobre ômega. A gente precisa decorar isso aqui? Não. Pelo amor de Deus, não esquentem a cabeça com decorar. Por quê? Olha, para lembrar qual a expressão para o período de movimento circular uniforme, basta lembrar o quê? Definição de velocidade, conceito de velocidade. Aqui, ó, a gente tem que a velocidade angular do movimento circular uniforme, ela pode ser medida, ela pode ser calculada com qualquer intervalo de ângulo dividido pelo tempo que leva para percorrer esse ângulo. Ora, se o período é o tempo que leva para dar uma volta, então o ângulo correspondente a uma volta dividido pelo tempo que leva para dar uma volta, ou seja, o período, vai ser igual à velocidade angular do objeto girando no movimento circular uniforme dele. Tudo bem? Então, não decorem isso, tá? Só lembrem qual é o conceito, tá? Que é o tempo que leva para dar uma volta completa num movimento circular uniforme, e de resto é o conceito de velocidade, no caso de velocidade angular. Beleza?